Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do Papo de Consultório. E esse é um programa que eu tiro as suas dúvidas sobre gestão de consultório, parte financeira, parte de mentalidade, tudo que está bloqueando aí o seu crescimento. Então essa é a ideia do programa, é que eu consiga trazer bastante conteúdo para você, mas através das suas demandas, tá? Então eu sempre peço para vocês que eu coloque aqui nos comentários a sua dúvida ou mande para mim lá no Instagram as suas principais dúvidas, que eu vou trazendo essas dúvidas que são comuns para a gente ir respondendo aqui e fazer um programa bem gostoso e com muito conteúdo para vocês, ok? E hoje começamos com algumas perguntas aqui, tá? A Mariana faz uma pergunta aqui, olha, dicas principais para fidelizar o cliente no primeiro atendimento. Importantíssimo isso, né? Existem 3 pontos importantes para o seu atendimento funcionar e para o seu consultório ou clínica estarem funcionando bem, né? Seria o motor do seu consultório, o motor de vendas do seu consultório. Seria a captação, a conversão e a adesão do cliente ao seu tratamento, tá? Então, captação depende de como o seu conteúdo está chegando nas pessoas, como as pessoas estão falando de você para as outras, né, o boca a boca, como essas pessoas estão chegando para você. A conversão, quando ela liga, né, no seu consultório, essa pessoa liga e ela agenda uma consulta e ela vem, ok? E a partir do momento que ela vem, é fundamental essa adesão do cliente, essa fidelização. E a fidelização, ela não começa depois que você termina a primeira consulta, ela já começou, na verdade, desde o seu atendimento. Tá? Como que foi a experiência do seu cliente nessa jornada até chegar a você? Tá? Então é importante, é interessantíssima essa pergunta da Mari aqui, né? Que fidelizar o seu cliente no primeiro atendimento. Não começa no primeiro atendimento a primeira coisa, tá? É importante a gente entender isso. Essa fidelização já começa como foi a experiência dele. Então é importante você, como gestor do seu consultório, mesmo que seja você, né, que você não tenha uma secretária, mas que você monitore esse processo. Como está sendo a conversa? Tempo de resposta desde lá do comecinho, né? A pessoa tirou todas as dúvidas que ela precisava durante o agendamento, como você mandou os seus dados para essa pessoa, quando ela chegou para você, foi confirmada essa consulta, teve problemas nesse momento, né, para ela chegar até a primeira consulta. Então já começou essa fidelização. E aí, na primeira consulta, para não fugir da pergunta da Mari, né, mas o que você tem que fazer para conseguir realmente fidelizar esse seu cliente? Alguns pontos importantes. A primeira coisa é ter resultados, né? Não adianta a gente falar um monte de estratégia aqui e não ter resultado que o paciente espera, porque ele vem com uma expectativa muito grande. E aqui eu colocaria a primeira coisa para você. Quando esse paciente estiver com você no seu consultório, entenda claramente qual é a expectativa dele com o seu tratamento. Por que ele te procurou? Independente da sua profissão, se você é fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, mas qual que é a expectativa desse cliente quando ele te procurou? O que ele espera desse seu atendimento? Como ele espera estar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né, fazendo esse tratamento com você. Então, a fidelização nesse processo já começa aqui, com uma pergunta: qual é a sua expectativa com o tratamento? O que você espera que eu possa realmente te ajudar? Então, essa é a primeira questão. Entendendo esse processo, você vai ver que você tem de ferramentas, né, terapêuticas vão suprir essa expectativa do cliente. Se nesse momento, por exemplo, você percebe que o que você tem de ferramentas terapêuticas não suprem essa necessidade do seu cliente, não vai ter muito como você fidelizar ele, porque o processo inicial já está falho. Né? Então a primeira coisa é ter resultados. Tá? Não adianta a gente querer fidelizar um cliente simplesmente no processo, né? No processo de vendas. Né? A venda faz parte aqui, o processo resultado. Né? Então você tem que entender claramente que, bom, meus resultados são bons, o paciente a expectativa dele vai ser suprida. Tá? Então o primeiro processo é esse. Tá? Segundo processo, você conseguir explicar claramente para o seu cliente tudo o que vai ser feito com ele. Tá? Então, olha, o que você tem, eu já estou acostumado a tratar esse tipo de caso. Né? Eu tenho uma experiência vasta com isso. Esse processo já foi feito na captação e na conversão, mas é importante que você enfatize isso de novo. Né? Na conversa, tete a tete, né? No 1 a 1 aqui, é importante que você mostre para o seu cliente que você tem uma experiência vasta nesse atendimento e que ele vai ser suprido, né? O que ele precisa vai ser suprido com você. Tá, ok? Então a segunda coisa aqui, primeira coisa é resultados, você realmente mostrar a expectativa do seu cliente, e a segunda é você mostrar que os seus resultados eles vão estar dentro do que esse paciente espera. Você tem experiência com isso que ele está esperando de você.
Tá? Então a expectativa dele vai junto com a sua experiência. Maravilha? E a outra é que esse cliente não saia com dúvidas do que você faz e nem quantas consultas vão ser necessárias. Okay? Porque imagina lá, um cliente está pagando uma consulta particular e você fala, o nosso tratamento ele pode ser longo, pode ser curto, e eu já fiz muito isso, eu já errei muito nisso. Né? Eu falava para o meu cliente assim, não sei quantas consultas você vai precisar, a gente vai vendo conforme o decorrer do processo. Imagina, ele vê o preço que você cobra, ele faz a conta, ele fala, putz, eu não vou conseguir pagar esse tratamento, eu não vou mais. Né? Então, o seu cliente ele não pode sair com essa dúvida do seu atendimento. Ele tem que entender claramente. Então, por isso que eu falo sempre dos planos de tratamento como são eficazes e muito válidos, porque eles geram uma certeza muito fácil, uma segurança muito grande para o seu cliente, o que vai acontecer com ele no processo. Então, explique para esse seu cliente o passo a passo que vai ser feito. É claro que não é uma ciência exata, né? Não é falar assim, olha, vão 10 consultas e acabou. Não, não é isso. Mas pelo menos que ele tenha uma previsão, né? Previsibilidade do que ele vai ser feito com ele. Tá? Então, um outro ponto aqui, para você conseguir fidelizar ele, é mostrar claramente o que vai ser feito com ele. Tá? Em todos os processos do seu atendimento, o que é que vai ser feito com ele. Ok? Então, gere essa segurança para o seu cliente. Mostre claramente o que vai ser feito, né, nesse processo, tá? Para que ele entenda que realmente aquele processo já é validado e que para ele também não vai ser diferente. E uma pergunta muito importante aqui para você fazer, é uma pergunta que vai levar o seu cliente a falar um sim, tá? E esse sim é um compromisso dele firmado com você. Tá? Você vai perguntar o seguinte, uma pergunta-chave, né? Olha, o meu atendimento aqui é muito concorrido, né? A minha agenda ela é muito concorrida. Então, quando você estiver aqui marcado, eu preciso de um compromisso seu que você vai estar presente aqui. Porque se você pular etapas no seu tratamento, o final não vai ser aquilo que a gente espera. Né? Uma parte depende de mim, mas uma parte depende de você também fora daqui do consultório. Né? Então, podemos firmar esse compromisso que você vai estar participando efetivamente desse seu tratamento e ele vai responder um sim. Tá? Porque se ele responder não aqui, você já vê que vai ser um paciente que talvez não vai ser fidelizado. Mas quando você leva essa pergunta, que o paciente responde esse sim, você já está gerando um compromisso com ele. E gerando esse compromisso é um grande passo inicial para que você tenha essa fidelização do seu cliente no seu tratamento. Mas tudo isso vai depender sempre do que você gera de resultados, ok? Então, seguindo esse passo a passo nessa primeira consulta, você consegue ter um processo de fidelização muito mais alto desse seu cliente, ok? E saindo da consulta, qual que é o seu acompanhamento? Né? Você espera esse paciente só quando ele voltar para conversar de novo com ele ou você acompanha o processo dele durante essa saída da primeira consulta? Né? Não tem problema nenhum, né? Você pegar depois de 2 dias, ligar para o seu cliente e perguntar como ele está, manda uma mensagem no WhatsApp, como é que ele está. Isso é acompanhamento, isso é fidelização, isso é experiência do seu cliente. Isso aqui muda muito o jogo seu em relação ao seu cliente estar fidelizado ao seu tratamento. Faz bem para ele, então é importante que ele esteja fidelizado, ok? Então, passos a passo aqui para você ter clareza aí na primeira consulta, tá? Sobre a fidelização. Maravilha? O que faço para melhorar a conversão de clientes? Da Juliana. Muito bom, né? Que eu acho que bate bastante com o que a gente está falando aqui em relação a esse tipo de fidelização, tá? Como eu falei para vocês aqui no começo dessa conversa, né? 3 etapas importantes, né? A captação, a conversão e a adesão do seu cliente, tá? Conversão é um passo fundamental do seu tratamento, tá? Do seu processo de consultório. Por quê? Essa pessoa, né, na captação, eu sempre falo isso, a captação é alguém te encontrou no mundo, né, no meio de milhões de pessoas, milhares de profissionais da sua área, a pessoa te encontrou no mundo e ela ligou para você. Né? Então é fundamental que você consiga mostrar realmente a experiência que você gera na vida dele, tá? Para que você consiga esse processo de conversão mais claro. Tá? Erros de conversão, gente, né? Porque aqui é um processo de venda muito, muito importante, né? Então, a primeira coisa é você tem que gostar de vender, né? Eu não gosto de vender, Rômulo. Vender é transformar vidas, então é importantíssimo que você sinta prazer nisso. Quando você consegue fazer a venda de um tratamento, quer dizer que você está conseguindo possibilitar a essa pessoa uma transformação, não só na vida dela, mas na vida dela e de todos que estão vivendo com ela. Imagina uma pessoa lamentando de dor, por exemplo, eu trabalho com dor, né? Uma pessoa lamentando de dor durante todo momento, né? Quanto isso contamina os próximos dele, né? Familiares, amigos.
Então você transforma não só a vida dessa pessoa, mas de várias pessoas, né? Então o processo de conversão ele é muito importante e faz parte do processo de venda. Então a conversão ela tem que ser muito focada no que o seu cliente precisa. Tá? Eu vejo muito isso, as pessoas têm uma pressa de responder, né? Não só de responder, mas de falar e fechar um tratamento, que elas não fazem o processo inicial, que é ouvir. Né? Eu preciso ouvir o meu cliente, entender a expectativa dele, o que é que eu preciso ouvir dele para mostrar que realmente eu consigo ajudá-lo. Se eu não ouço, eu falo qualquer coisa, eu falo besteiras que não vão fazer sentido para esse cliente, ok? Então, processos para melhorar a conversão, alguns pontos. O primeiro dele, ouvir muito o seu cliente. Entenda a real necessidade que esse cliente tem do seu atendimento. Segundo ponto, né, você mostrar muita autoridade que você tem em cima disso que ele falou. Então, em relação ao problema que ele te trouxe, você tem realmente um processo aqui que você já tem experiência nisso, ou você ou os funcionários do consultório, tá? Então, as pessoas que estão ligando para ser atendidas, né? Você tem uma experiência, ou a sua equipe tem uma experiência nisso, você pode ajudar ela, né? As pessoas que vão com esse problema que essa pessoa foi ao seu consultório tiveram bons resultados, né? Então, quando a pessoa estiver conversando com você no telefone ou no WhatsApp, olha, eu tenho bastante experiência com isso, né? Eu já tive casos exatamente iguais ao seu que melhoraram muito depois de tantas consultas. Então, você começa a colocar a sua autoridade e a sua referência em cima desse processo. Tá? Então, são coisas que você só vai conseguir falar se realmente você consegue entender que essa pessoa tem problema. Senão, você vai falar qualquer coisa que não conecta. Né? Então, um grande ponto aqui, né, uma palavra para conversão seria conexão. Você conseguir conectar com o seu cliente, ok? E um outro ponto muito importante aqui, né, depois de você ter entendido todo esse processo, é você agitar um pouquinho esse problema do cliente, tá? O agitar a dor que a gente fala nesse processo de conversão, né? O que é isso? É você mostrar os pontos negativos que essa pessoa pode ter na vida dela se ela não tomar uma decisão urgente de se tratar. Tá? E aqui você não está enganando ninguém, você está simplesmente mostrando, olha, se você não tomar uma decisão agora de realmente se tratar, e a gente aqui é a solução para você, você provavelmente vai ter isso e isso de problemas. Né? Pode ser que aconteça isso, ou que você já está sofrendo com isso. Né? Imagina a pessoa que queria estar correndo, né? E não está correndo por causa da dor dela. Né? Então, olha, você estava querendo correr e você não está conseguindo correr por conta dessa sua dor. Né? Quanto tempo mais você vai continuar desse jeito? Né, nutricionistas, uma pessoa que está obesa, né, e está sofrendo muito, a qualidade de vida dela com isso. Né? Quanto tempo mais você vai viver isso que você está vivenciando? Né? O quanto você ainda quer vivenciar isso? Então são palavras que você vai conseguindo mudar um pouco esse processo de conversão. Uma coisa que eu sempre falo, você tem que ser íntegro, né? Um processo de venda tem que ser íntegro. Então você não vai falar uma coisa que você não faz, né? Você vai mostrar um resultado que você não gera. Não é isso, tá? Nunca vai ser isso. Então, a partir do momento que você tem resultados, você é autoridade naquilo e você pode transformar aquela vida, é obrigação sua fazer esse processo acontecer. Tá? Então, processo aqui na conversão, ouça muito o seu cliente, mostre sua autoridade e você mostre realmente que isso está sendo um problema muito grande para ele. Okay? E depois disso, você entra no lado positivo. Né? Aqui você não vai falar coisas negativas para essa pessoa. Né? Você vai mostrar, então, olha, fazendo esse tratamento, você vai voltar a correr, vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida mais saudável e tudo mais que esse paciente precisa de positividade no dia a dia dele. Okay? Então, são processos, etapas aqui na conversão que modificam bastante esse seu processo. Tá? Então, interessantíssima a pergunta da Juliana, porque é um processo muito grande que eu vejo. As pessoas ligam para o consultório dos meus futuros alunos, né, e no processo aí da conversão acabam não convertendo, tá, ok? Então, coisas importantes aqui a gente está pensando nesse processo de conversão. Um detalhezinho só aqui é você entender esse paciente, de onde ele está vindo. Né, porque é diferente uma conversão de um paciente que já vem indicado de alguém e um paciente que está sendo indicado, por exemplo, do Google, que ele encontrou seu nome no Google. A conversa é diferente, ok? É um público mais frio, é um público que não te conhece. Tá? Então, você perguntar no início da conversa quem indicou você para mim é importantíssimo, porque a conversa muda. Né? A conversão de um paciente que já é indicado por alguém é muito mais fácil do que alguém que te encontrou no Google. Tá, ok? Então, entenda esse processo também no começo. Não deixe de fazer essa pergunta. Quem foi que te indicou? Por onde você conheceu o nosso tratamento? Maravilha? Espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês, ok?
E toda semana a gente tem conteúdo novo para vocês. Não deixem de mandar as mensagens para mim, tá, gente? Aqui no comentário você pode mandar perguntas, ou lá no meu direct, no Instagram, mas mandem essas perguntas, porque a gente depende dessas perguntas para a gente trabalhar aqui o conteúdo para vocês, ok? Então a gente se vê no próximo episódio do nosso Papo de Consultório.